Agora sim, vou te entregar isso como aula de verdade, do jeito que tu pediu. Organizada, clara, aprofundada e com foco total em prova mais clínica. Baseado no PDF. Explicação completa. 1. O que é farmacologia? Base de tudo. Farmacologia é o estudo da interação entre substâncias químicas, fármacos e organismo. Isso inclui efeitos terapêuticos, bons, efeitos adversos, colaterais, toxicidade. Na odontologia, anestésicos locais, antibióticos, anti-inflamatórios, analgésicos. Herbert 2. O que é fármaco? Fármaco, substância responsável pelo efeito terapêutico. Não é excipiente, forma farmacêutica, via de administração. 3. São substâncias sem efeito terapêutico. Funções: dar forma, comprimido, cápsula, estabilizar o medicamento, facilitar a absorção. Resumo: ajudam o fármaco, mas não tratam. Odonto. Anestésico com vasoconstrictor, excipiente ajuda estabilidade. 4. Vias de administração. Como o medicamento entra no corpo, exemplos: oral, intravenosa, intramuscular, sublingual. Importância clínica, interfere na velocidade do efeito. 5. Farmacocinética. O que o corpo faz com o fármaco? 1. Absorção. Entrada no sangue. 2. Distribuição, vai para tecidos. 3. Metabolismo, transformação, principalmente fígado. 4. Excreção, eliminação. Não é farmacocinética, liberação do fármaco, pegadinha de prova. 6. Farmacodinâmica. O que o fármaco faz no corpo? Inclui mecanismo de ação, relação dose-efeito, interação com receptores. Exemplo odontológico: anestésico bloqueia canais de sódio, impede dor. 7. Solubilidade e permeabilidade. Solubilidade, capacidade de dissolver em água. Alta solubilidade, dissolve em até 250 ml, pH 1,8. Permeabilidade, capacidade de atravessar membranas. Alta permeabilidade, absorção 90%. Importância clínica, determina se o fármaco funciona bem por via oral. 8. Classificação BCS, classe solubilidade, permeabilidade e alta, dot baixa, trade alta, baixa, baixa, baixa. Tradução prática. Classe 1, melhor absorção. Classe CORT, pior cenário. 9. Potência versus eficácia, clássico de prova. Potência, quantidade necessária para efeito, menor dose igual a mais potente. Eficácia, capacidade máxima de efeito, quem faz mais efeito. Resumo: potência igual a dose, eficácia igual a efeito. 10. Biodisponibilidade, quanto do fármaco chega na circulação, envolve velocidade, quantidade absorvida, e vira igual a 100% biodisponível. 11. Bioequivalência. 2 medicamentos são equivalentes quando mesma biodisponibilidade, mesma resposta clínica. Genérico igual a bioequivalente ao referência. 12. Tipos de medicamentos. Referência, original, testado. Genérico, mesmo fármaco, mesma eficácia, mais barato, similar, semelhante, pode variar. Prova cobra diferença. 13. Janela terapêutica. Intervalo entre dose eficaz, dose tóxica. Quanto maior, mais seguro. 14. Vias e biodisponibilidade. Ordem: 1. Intravenosa. 2. Intramuscular. 3. Subcutânea. 4. Sublingual. 5. Oral. A é a mais rápida e completa. 15. Tipos de dose. Dose de ataque, início rápido. Dose de manutenção, mantém efeito. Dose mínima, menor eficaz. Dose tóxica, causa intoxicação. Dose letal, causa morte. 16. Toxicologia. Ambiental, poluentes, ocupacional, exposição no trabalho. Farmacêutica, segurança antes da venda. 17. Fármaco ideal deve ter seletividade, segurança, reversibilidade. Não deve ter alta toxicidade. Pontos que mais caem em prova. Decora isso. ADMA, farmacocinética, farmacodinâmica, efeito potência, eficácia. Classe 1 BCS, o a melhor. Biodisponibilidade, quanto chega no sangue. Bioequivalência, medicamentos iguais na prática. Janela terapêutica, segurança Evora, 100%. Dose de ataque vezes manutenção. Parte 2. Perguntas discursivas, prova. 1. Diferencie farmacocinética e farmacodinâmica. Farmacocinética estuda o caminho do fármaco no organismo. Absorção, distribuição, metabolismo e excreção. Farmacodinâmica estuda os efeitos do fármaco e sua relação com a dose e receptores. 2. Explique a diferença entre potência e eficácia. Potência é a quantidade necessária para produzir efeito. Eficácia é o efeito máximo que o fármaco pode produzir. 3. O que é biodisponibilidade? É a quantidade e velocidade com que o fármaco atinge a circulação sistêmica. 4. O que é janela terapêutica?
Intervalo entre a concentração mínima eficaz e a concentração tóxica. 5. Explique a classificação BCS, sistema que classifica fármacos com base em solubilidade e permeabilidade, determinando sua absorção. 6. O que são excipientes? Substâncias sem efeito terapêutico que auxiliam na estabilidade e forma do medicamento. 7. O que é bioequivalência? Quando dois medicamentos apresentam mesma biodisponibilidade e efeito clínico. Parte 3. Mapa mental. Farmacologia, interação fármaco mais organismo. Fármaco, efeito terapêutico. Excipiente, ajuda, não trata. Farmacocinética, caminho do remédio. Farmacodinâmica, efeito receptor. BCS, in, o aperfeito, réu ao ruim. Potência, pouca dose. Eficácia, muito efeito. Biodisponibilidade, quanto chega. Bioequivalência, medicamentos iguais. Janela terapêutica, segurança. Doses, ataque igual rápido, manutenção, mantém. Versão em texto corrido. Farmacologia é o estudo da interação entre substâncias químicas e organismo. O fármaco é a substância responsável pelo efeito terapêutico, enquanto os excipientes são componentes sem ação terapêutica, que auxiliam na estabilidade e forma do medicamento. As vias de administração representam a forma como o medicamento entra no organismo e influenciam diretamente a velocidade de ação. A farmacocinética estuda o que o corpo faz com o fármaco, incluindo absorção, distribuição, metabolismo e excreção. Já a farmacodinâmica analisa o que o fármaco faz no organismo, incluindo seus efeitos e a relação entre dose e resposta. A solubilidade refere-se à capacidade do fármaco de se dissolver em água, enquanto a permeabilidade diz respeito à capacidade de atravessar membranas biológicas. Esses dois fatores são utilizados na classificação biofarmacêutica, que divide os fármacos em 4 classes. A classe 1 apresenta alta solubilidade e alta permeabilidade, sendo a mais favorável, enquanto a classe 4 apresenta baixa solubilidade e baixa permeabilidade. A potência corresponde à quantidade de medicamento necessária para produzir um efeito, enquanto a eficácia refere-se à intensidade máxima do efeito produzido. A biodisponibilidade indica a quantidade e velocidade com que o fármaco atinge a circulação sistêmica. A bioequivalência ocorre quando 2 medicamentos apresentam a mesma biodisponibilidade e efeito clínico. Os medicamentos podem ser classificados em referência, genéricos e similares. O medicamento de referência é o original, com eficácia e segurança comprovadas. O genérico possui o mesmo princípio ativo e eficácia comprovada, sendo bioequivalente ao de referência. O similar apresenta características semelhantes, mas pode apresentar diferenças. A janela terapêutica corresponde ao intervalo entre a concentração mínima eficaz e a concentração tóxica. As doses podem ser classificadas como dose de ataque, utilizada para efeito rápido, dose de manutenção, que mantém a concentração estável, dose mínima, dose tóxica e dose letal. A toxicologia estuda os efeitos nocivos das substâncias e pode ser dividida em ambiental, ocupacional e farmacêutica. O fármaco ideal deve apresentar seletividade, segurança e reversibilidade, não devendo apresentar alta toxicidade. Se tu quiser, agora eu posso transformar isso em simulado estilo prova da tua professora, com pegadinha real, ou montar casos clínicos odontológicos, tipo anestésico, antibiótico, AINE, que é onde essa matéria começa a ficar boa de verdade. Do jeito que tu pediu, organizada, clara, aprofundada e com foco total em prova mais clínica, baseado no PDF, explicação completa. 1. O que é farmacologia? Base de tudo. Farmacologia é o estudo da interação entre substâncias químicas, fármacos e organismo. Isso inclui efeitos terapêuticos, bons efeitos. Bora, Tony. Agora é nível prova de verdade, com pegadinha do jeito que o professor gosta. Baseado no teu material, hack simulado, farmacologia, instruções, 15 questões objetivas, 5 discursivas. No final tem gabarito comentado, não olha antes. Parte 1. Questões objetivas. 1. Sobre farmacocinética, assinale a alternativa correta. A estuda o efeito do fármaco nos receptores. B. Estuda absorção, distribuição, metabolismo e excreção. C. Analisa apenas a toxicidade dos fármacos. D. Refere-se apenas à dose administrada. 2. A farmacodinâmica estuda o caminho do fármaco no organismo. B. A eliminação renal do fármaco. C. Os efeitos do fármaco e sua relação com a dose. Apenas a absorção.
3. Um fármaco altamente potente é aquele que A. Produz maior efeito máximo. B. Necessita de menor dose para produzir efeito. C. É mais tóxico, tem maior biodisponibilidade. 4. Sobre eficácia, é correto afirmar: A está relacionada à dose mínima. B é a quantidade de fármaco absorvida. C é o efeito máximo que o fármaco pode produzir. D refere-se à velocidade de absorção. 5. A biodisponibilidade representa. Perfeito. Esse formato que tu pediu é exatamente o que diferencia quem estuda de verdade de quem só passa o olho. Vou montar um simulado nível prova, com pegadinha, mais resposta completa, mais justificativa bem explicada e falada de forma clara, para funcionar bem no áudio. Simulado, farmacologia aplicada à odontologia. Questão 1. Qual alternativa define corretamente o conceito de fármaco? A. Substância responsável pela estabilidade do medicamento. B. Substância responsável pelo efeito terapêutico. C. Forma de administração do medicamento. D. Substância sem atividade biológica. Resposta. B. Substância responsável pelo efeito terapêutico. Justificativa. A alternativa correta é a letra B, porque o fármaco é a substância ativa que produz o efeito terapêutico no organismo. A letra A está errada, pois descreve o papel dos recipientes. A letra C refere-se à via de administração. A letra D está incorreta, pois o fármaco necessariamente tem atividade biológica. Questão 2. A farmacocinética estuda: A. Os efeitos do fármaco no organismo. B. A interação entre fármacos e receptores. C. O caminho do fármaco no organismo. D. Apenas a metabolização hepática. Resposta. C. O caminho do fármaco no organismo. Justificativa. A alternativa correta é a letra C, pois a farmacocinética analisa absorção, distribuição, metabolismo e excreção. A letra A e B pertencem à farmacodinâmica. A letra D está incompleta, pois considera apenas uma etapa. Questão 3. Qual das alternativas não pertence à farmacocinética? A. Absorção. B. Distribuição. C. Excreção. D. Liberação do fármaco. Resposta. D. Liberação do fármaco. Justificativa. A alternativa correta é a letra D, pois a liberação do fármaco está relacionada à forma farmacêutica, não ao processo farmacocinético. As letras A, B e C fazem parte do ADMI. Questão 4. A farmacodinâmica estuda: A. A absorção do fármaco. B. A excreção renal. C. A relação entre dose e efeito. D. A dissolução do medicamento. Resposta. C. A relação entre dose e efeito. Justificativa. A alternativa correta é a letra C, pois a farmacodinâmica analisa como o fármaco atua no organismo, incluindo relação dose-resposta. As demais alternativas pertencem à farmacocinética ou farmacotécnica. Questão 5. Sobre potência, é correto afirmar: A. Refere-se à intensidade do efeito máximo. B. É a quantidade necessária para produzir efeito. C. Está relacionada apenas à toxicidade. D. Indica o tempo de ação do fármaco. Resposta. B. É a quantidade necessária para produzir efeito. Justificativa. A alternativa correta é a letra B, pois potência indica a dose necessária para gerar efeito. A letra A descreve eficácia. As letras C e D estão incorretas. Questão 6. A eficácia de um medicamento corresponde: A. A dose mínima necessária. B. A velocidade de absorção. C. Ao efeito máximo que pode produzir. D. A sua biodisponibilidade. Resposta. C. Ao efeito máximo que pode produzir. Justificativa. A alternativa correta é a letra C, pois eficácia é a capacidade máxima de resposta do fármaco. A letra A refere-se à potência. B e D referem-se à farmacocinética. Questão 7. Um medicamento é considerado altamente solúvel quando: A. Dissolve apenas em solventes orgânicos. B. Dissolve em até 250 ml de água. C. Dissolve apenas em pH alcalino. D. Não precisa dissolver. Resposta. B. Dissolve em até 250 ml de água. Justificativa. A alternativa correta é a letra B, pois esse é o critério do sistema BCS. As demais alternativas estão incorretas ou incompletas. Questão 8. Alta permeabilidade significa que: A. O fármaco não é absorvido. B. O fármaco é eliminado rapidamente. C. Mais de 90% da dose é absorvida. D. O fármaco é altamente tóxico. Resposta. C. Mais de 90% da dose é absorvida. Justificativa. A alternativa correta é a letra C, pois esse é o critério diário de alta permeabilidade. As outras alternativas não definem permeabilidade. Questão 9. No sistema BCS, quais classes apresentam alta solubilidade? A. Classes 1 e 3. B. Classes 2 e 4. C. Classes 1 e 2. D. Classes 3 e 4. Resposta. A. Classes 1 e 3. Justificativa. A alternativa correta é a letra A. Classe 1 e 3 possuem alta solubilidade. Classe 2 e 4 possuem baixa solubilidade.
Questão 10. A biodisponibilidade representa A, a forma farmacêutica, B, a quantidade total do comprimido, C, a velocidade e quantidade que chega na circulação, D, a excreção do fármaco. Resposta C, a velocidade e quantidade que chega na circulação. Justificativa. A alternativa correta é a letra C, pois envolve velocidade e extensão da absorção. As demais não definem biodisponibilidade corretamente. Acho questão 11. Bioequivalência significa A, mesma composição, mas efeitos diferentes. B, mesma biodisponibilidade e efeito. C, medicamentos com vias diferentes. D, medicamentos com doses diferentes. Resposta B, mesma biodisponibilidade e efeito. Justificativa. A alternativa correta é a letra B. Bioequivalência garante que 2 medicamentos atuam da mesma forma no organismo. Questão 12. A janela terapêutica é A, intervalo entre dose mínima e máxima. B, intervalo entre dose eficaz e dose tóxica. Tempo de ação do medicamento. D, quantidade total administrada. Resposta B, intervalo entre dose eficaz e dose tóxica. Justificativa. A alternativa correta é a letra B, pois define a margem de segurança do medicamento. Questão 13. Qual via apresenta maior biodisponibilidade? A oral, B, intramuscular, sublingual, D, intravenosa. D, intravenosa. Justificativa. A alternativa correta é a letra D, pois a via intravenosa tem 100% de biodisponibilidade. Questão 14. A dose de ataque é utilizada para A, reduzir efeitos colaterais, B, manter concentração constante, C, produzir efeito rápido, D, evitar toxicidade. Resposta C, produzir efeito rápido. Justificativa. A alternativa correta é a letra C. A dose de ataque é maior e usada para atingir rapidamente o efeito terapêutico. Questão 15. A dose de manutenção serve para iniciar o tratamento, B, produzir efeito máximo, C, manter concentração estável, D, causar efeito imediato. Resposta C, manter concentração estável. Justificativa. A alternativa correta é a letra C, pois mantém níveis constantes no sangue. Questão 16. Qual alternativa define a dose letal? A, dose mínima eficaz. B, dose que causa intoxicação leve. C, dose que leva à morte. D, dose terapêutica. Resposta C, dose que leva à morte. Justificativa. A alternativa correta é a letra C, pois dose letal é aquela capaz de causar morte. Questão 17. Um fármaco ideal deve apresentar alta toxicidade, B, baixa eficácia, C, seletividade e segurança. D, ação irreversível. Resposta C, seletividade e segurança. Justificativa. A alternativa correta é a letra C. Fármacos ideais agem no alvo certo e com o mínimo efeito colateral. Questão 18. O que caracteriza um fármaco seletivo? Atua em vários tecidos ao mesmo tempo. B, não possui efeito terapêutico. C, age apenas onde é necessário. D, sempre causa efeitos adversos. Resposta C, age apenas onde é necessário. Justificativa. A alternativa correta é a letra C, pois seletividade significa ação específica no alvo. Questão 19. Qual a menor dose necessária para produzir efeito terapêutico? A, dose letal. B, dose tóxica. C, dose mínima. D, dose de ataque. Resposta C, dose mínima. Justificativa. A alternativa correta é a letra C, pois representa a menor quantidade capaz de gerar efeito. Questão 20. Os recipientes têm como função A, produzir efeito terapêutico. B, alterar o mecanismo de ação. Garantir estabilidade do medicamento. D, aumentar a toxicidade. Resposta C, garantir estabilidade do medicamento. Justificativa. A alternativa correta é a letra C, pois recipientes não possuem efeito terapêutico, apenas auxiliam o fármaco. Se quiser, no próximo passo eu posso fazer um simulado nível absurdo, com pegadinhas pesadas de prova, ou criar casos clínicos odontológicos com anestésico, antibiótico e AINE, que é onde